Trilhas da Democracia de hoje debate a violência e a resistência negra em tempos bolsonaristas. Os nossos convidados são Mônica Oliveira, membro da coordenação da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco e da Operativa Nacional da Coalizão Negra por Direitos, e Osmundo Pinho, professor dos programas de pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e também do programa de pós-graduação em Estudos Étnicos e Africanos da Universidade Federal da Bahia. Osmundo, Mônica, sejam muito bem-vindos ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-los nessa arena de discussões, de debates, diálogos sobre, e não apenas sobre, mas em defesa da democracia e dos direitos humanos. Osmundo, eu te perguntaria inicialmente que elementos você consegue situar, localizar, elementos novos, não é? De violência que caracterizam a violência contra os negros no Brasil nesses últimos quase 3 anos de desgoverno de Jair Bolsonaro. Por favor, Osmundo. Olá, Marco. Olá, Mônica. É uma honra para mim estar aqui com vocês, debatendo um tema tão relevante, não? Eu quero, inicialmente, render minha homenagem a todas as famílias que perderam entes queridos, amigos, parentes, em função da pandemia do Covid-19, que em nosso país desenrolou-se sob escandalosa e criminosa inoperância de setores do Estado que deveriam ter assumido a liderança no combate à pandemia, não? E não casualmente não fizeram esses setores do Estado brasileiro, não? Em especial o governo federal. Eu quero também saudar aqui, prestar minha homenagem aos inúmeros combatentes antirracistas, antiviolência policial, que dia a dia emprestam sua vida, sua energia, sua criatividade para combater as formas de opressão e injustiça que perseguem o nosso povo no Brasil há muito tempo. E esse é o ponto inicial, Marco, que eu enfatizaria, não? De certa forma, o governo Bolsonaro representou o agravamento de uma inflexão que expressa um paradoxo importante, não? Quer dizer, é evidente que a retórica violenta, misógina, racista de Bolsonaro cria um componente de escândalo, de ultraje maior ao cotidiano de violência que experimentamos, não? Mas é preciso dizer que a violência contra o povo negro não vem de agora. E se vem crescendo nos últimos anos, esse crescendo já se verificava em etapas anteriores, esse crescendo também se verifica nos estados governados por outros, digamos, outras tendências políticas, outras agremiações políticas, não, com outra retórica, mas que, ao fim e ao cabo, produzem os indicadores de violência que nós conhecemos. Não, não dá, eu diria, para discutir democracia no Brasil, de fato, sem discutir a violência contra o povo negro. A sociedade brasileira é violenta de um modo em geral, mas a violência racial tem uma dimensão que é estruturante da sociedade, não? Que funda, digamos assim, o projeto nacional do Estado-nação no passado colonial e que permanece até hoje, não? Como muitos de nós usualmente apontamos, no período parafascista que vivemos, não? O que ocorre é que parece que há uma reemergência, digamos assim, um renascimento de um ódio ancestral contra o negro, não? E a assunção disso. Então, o período, digamos assim, inaugurado pela mística da convivialidade racial no Brasil foi, obviamente, posto abaixo, não? Graças ao concurso de muitos ativistas, homens e mulheres, e também pesquisadores, não? Mas o que aparece no lugar, não, da falência da democracia racial parece ser também, digamos assim, a consciência do ódio racial, não? Que agora mostra a cara de uma maneira muito mais efetiva, eu diria.
Mônica, do ponto de vista da reação a essa violência exacerbada que, na fala do Osmundo, assinalou um momento de exacerbação, de uma inflexão, quais seriam as novas formas de organização, de resistências? Você que é assessora parlamentar de uma das grandes experiências de representação, você é assessora parlamentar da mandata coletiva das juntas na Assembleia Legislativa de Pernambuco, e você representa essa nova face de uma nova forma de fazer política. Então, quais são as reações em termos organizacionais, quais são as novas experiências que também se afirmaram antes, mas também durante o período de governo Jair Bolsonaro? Ok, olá, Marco. Olá, Osmundo. Prazer estar aqui com vocês nesse debate, né? Eu tenho muita concordância com o que Osmundo já trouxe na fala dele, que é de que novas mesmo, né, não é o caso, né? O que eu avalio é que nós, enquanto movimento negro, estamos ampliando estratégias, né, aprofundando certos debates que são fundamentais, né, mas especialmente ampliando capacidades, né? Então, o que para mim é importante destacar? Esse fato do que você cita como a experiência dos mandatos coletivos, né? Eu acho que isso traz um elemento razoavelmente novo, né? Que não é tão novo porque experiências de mandatos coletivos são anteriores às eleições de 2018, né? Surgiram antes, né? Mas é uma experimentação, é uma forma que vem sendo proposta especialmente por mulheres negras, por segmentos da juventude, né? São esses segmentos que normalmente são aqueles dentro do conjunto dos movimentos que são mais ousados, né? As feministas, a juventude negra, os movimentos de juventude, são os segmentos mais ousados, são os segmentos que se arriscam a criar, a inovar, a propor novas formas, né? E aí, isso, para mim, não se localiza exatamente nesse período do governo Bolsonaro, de início de 2019 para cá, mas se intensifica, né? Nos 2 últimos processos eleitorais, a gente tem aí um aumento nas candidaturas de mulheres negras, nas candidaturas de pessoas trans, de travestis, né, de pessoas LGBT, nas candidaturas de jovens também, muita gente ativista. Só que essa estratégia, ela não começa agora, né? Na realidade, a gente percebe a ampliação, mas há candidaturas de ativistas desde sempre, né? Especialmente nesse campo nosso, que é esse campo da esquerda, né? Ainda que esse seja um termo um pouco fluido hoje, né? Mas nesse campo sempre houve candidaturas de ativistas, né? Do ponto de vista mais geral de movimento, eu acredito que a gente tem cada vez mais se apropriado das ferramentas da comunicação digital, da ação nas redes sociais, né? Que é algo que não começa também, né, no período Bolsonaro, né, mas que vem se ampliando. Então, você tem hoje canais muito importantes, né, de blogueiras, de blogueiros, né, portais de organizações negras, né, um canal como o canal Pensar Africanamente, um portal como o portal do Guelé 10, que é um portal importantíssimo, as blogueiras negras, que fazem um trabalho excelente, né, e vários blogueiros e blogueiras que estão aí utilizando as redes sociais de maneira muito competente, né, para fazer a denúncia do racismo, que a gente faz há quanto tempo, né, sempre nesse país, mas de uma forma mais ágil, né, essa coisa do tempo real das redes sociais, para mim, gera aí uma potencialidade, né, para
para a gente conseguir fazer incidência de maneira mais ágil, né? Então, acho que essa ação nas redes sociais ela é fundamental, mas esse período da pandemia, na minha opinião, também é importante destacar que a ação nos territórios é uma ação que foi potencializada, né? Então, a capacidade de pequenos coletivos, assim como organizações e redes do movimento negro, do movimento de mulheres negras, de prestar solidariedade à população negra, às famílias negras, né? Que estão sendo empurradas para a extrema pobreza e para a fome nesse país, nesse período da pandemia, né, a capacidade desse movimento negro tão plural e diverso de demonstrar solidariedade de maneira concreta no chão dos territórios, né? Então, as ações de auxílio direto através de distribuição de cesta básica, distribuição de itens de limpeza, mas também a incidência, né? O movimento negro, por exemplo, é um movimento que se manteve fazendo atividades, né? Quando o pessoal diz, precisamos voltar para a rua, opa, a gente continuou fazendo manifestações de rua, né? A gente fez manifestações contra o assassinato do Beto Freitas no país inteiro, a gente fez manifestações exigindo auxílio emergencial no país inteiro, manifestações de rua, com estratégias de segurança, com medidas restritivas, mas a gente continuou fazendo. Então, o discurso de que vamos retornar para as ruas não nos cabe, né? A gente não saiu das ruas, apesar de fazer manifestações de menor porte, por conta dos cuidados, né? Então, para mim, a intensificação de determinadas estratégias, mas não necessariamente que são totalmente novas, entende? Eu acho que elas vêm aí de um período recente, mas não simplesmente desses últimos 3 anos. Mas, assim, fazendo uma entradinha rápida no que o Osmundo já trouxe, né? O que eu acredito é que há um aprofundamento que ele já caracterizou, né? Mas é especialmente, na minha opinião, uma reação aos poucos avanços que a gente tinha feito, né? Então, Bolsonaro representa essa elite branca, racista e misógina que não admite nenhum centímetro de avanço, né? Não admite nenhum centímetro de avanço. O pouco que a população negra tinha conseguido de mobilidade, né? É isso, o incômodo é tão grande que o grau de violência, ele se intensifica, né? Ele se agudiza na reação do sistema racista que domina esse país, né? Osmundo, eu gostaria de recuperar um trecho da resposta de Mônica que se relaciona à discussão da resistência nos territórios. E só que emergiram nos últimos anos, não? Foram impulsionados nos últimos quase 3 anos, novas formas de organização também, só que organizações para patrocinar, né, e levar a cabo a violência contra a população negra no nosso país. E eu estou pensando aqui não apenas na violência policial, que é crônica, né, mas também na organização criminosa das milícias, né? Então, que, ao contrário do que se imagina, não se concentram apenas, exclusivamente no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Então, eu queria que você tratasse um pouco, né, desse fenômeno, né, de uma resistência que se dá no território, como procurou expor Mônica, mas também novas formas, e sempre nesse sentido, né, nada é novo, absoluto, né, mas existem determinadas particularidades dessa violência contra os negros nos territórios por parte do Estado, a violência policial, né, e também por grupos paramilitares, parapoliciais, né, seja lá qual a caracterização mais precisa, mas que investe contra populações negras nas periferias e nas favelas do Brasil inteiro. Bom, eu acho que, enfim, inclusive seguindo um pouco na linha do argumento anterior, da pergunta anterior,
a gente pode, talvez, aprofundar a questão levando em conta, digamos, escalas e contextos, não, digamos assim. Em que sentido? Quer dizer, como Mônica Ponte, a gente sabe, digamos, a tradição de organização do povo negro no Brasil não vem de hoje, não. Agora tá sendo lançados os textos do Luiz Gama, não? E quem leu, já disse, por exemplo, que ele já falava de violência policial, não? Naquele momento, 100 anos atrás, mais, não, 100 anos atrás. E agora, claro, ocorre que agora, quer dizer, a sociedade mudou, não, na verdade, em alguns sentidos, ou em muitos sentidos, não? E um desses sentidos tem a ver com, digamos assim, e é nesse sentido que eu falo em escala, não? Tem a ver com o fato de que, digamos assim, a presença negra, por exemplo, na universidade, me parece que chegou num nível quantitativo que implica numa mudança qualitativa, digamos assim, não? Quer dizer, então, o movimento negro hoje em dia não tem uma face apenas mais, nem uma sede, nem um discurso, nem um estilo, mas se capilarizou e se multiplicou em inúmeras faces, estratégias, abordagens no campo da arte, no campo, por exemplo, da defesa da liberdade religiosa, contra a intolerância, que é tão violenta também contra as casas de candomblé, de umbanda, de religião de matriz africana, se multiplicou na emergência de coletivos LGBTQI+, de feministas negras, não? De estudantes universitários, de quilombolas, de trabalhadores, de intelectuais negros, não? Então há de fato digamos assim, uma multiplicidade, digamos assim, que coloca a iniciativa e a força negra em outro nível, não? E é nesse sentido também que eu acho que Mônica está correta ao dizer que, de fato, um dos traços assim do discurso bolsonarista é o ressentimento contra os avanços das mulheres, dos negros, não? Das populações LGBTQ a mais, não? Então há uma sensação de que o mundo está desabando, não? Porque eu não posso ser mais, digamos, um homem de verdade, não? E eu me sinto ofendido porque eu vejo dois homens trocando carinhos, ou porque eu vejo que agora meu filho tem que estudar na escola com a filha da empregada, aquilo que a gente já sabe, não? Então, de fato, há essa digamos, essa alteração nesse nível da escala. Mas mudou também o contexto, não? Eu acho que um aspecto importante da presença tão impactante, para alguns surpreendente, do discurso abertamente fascista no Brasil, é de que isso obrigou também, digamos assim, a rearranjos no campo de cada esquerda, não? Digamos assim. E é surpreendente que, por exemplo, grandes meios de comunicação, que durante décadas negaram o racismo, agora promovam debates, programas, personalidades negras, não? Quer dizer, isso, quer dizer, ano passado, a morte de George Floyd, os protestos que se seguiram, quer dizer, provocaram uma reação no Brasil e um reconhecimento da violência que é secular, que nunca foi visto antes. Então, acho que novo muito é o fato de que setores da sociedade que antes faziam ouvido de mercador ao grito negro, agora escutam, não? E eu acho que escutam também porque percebem, digamos assim, que há uma ameaça maior, digamos assim, do que o fim da democracia racial ou da acomodação negra, que é o fascismo, não? Então, eu acho que o fascismo, que é uma ameaça real, eu creio no Brasil, não? E é também uma ameaça real porque, quer dizer, uma dimensão que muitos já apontaram com relação ao bolsonarismo é de que, enfim, ele pode ser tudo menos carente de uma base social, não? Quer dizer, Bolsonaro representa no Brasil muitas pessoas, não? Que pensam como ele, de fato como ele, não? Que pensam que o Brasil verde e amarelo, digamos assim, está pautado pelos pais fundadores coloniais, não? O Borba Gato e o que seja. E quer dizer, qualquer alteração disso parece o fim do mundo, uma ameaça à minha própria identidade branca ou burguesa, ou, quer dizer, ou assim imaginada, não? Porque é claro que muitos que se veem nessa posição, enfim, de patrão ou de burguês, não são assim, nem tão brancos, nem tão elite quanto gostariam de se imaginar, não? Mas é claro que esse é o refúgio, não? Quer dizer, digamos, é o último refúgio de poder daqueles que veem o seu poder ameaçado, a branquidade e esse privilégio de gênero também, não?
que estão muito marcados. É fascinante, surpreendente perceber que, no mesmo período da pandemia, é o mesmo período no Brasil que assiste a uma verdadeira explosão editorial negra, né? Eu acho que vocês, todo mundo vai concordar, que nunca se publicou tanto no Brasil autores negros, não? Quer dizer, personalidades que sempre foram ícones para nós, não? Como Lélia e Beatriz, agora não são figuras nacionais, quer dizer, inclusive, enfim, com inúmeras publicações e cursos, eventos, que é maravilhoso, é claro, né? É ótimo. Mas como, digamos, assim, mas não, quer dizer, o fato de ser ótimo não nos desculpa de inquirir por que isso acontece agora. E eu acho que tem a ver com essa nova correlação de forças, não? Onde aparece a ameaça do fascismo. Nunca no Brasil se traduziu tanto autores negros, não? Na verdade, de Frederick Douglass, Orinoco Youmi, Saidiya Hartman, os novos, os autores contemporâneos, os clássicos, não? Quer dizer, isso tem a ver, claro, então, como eu dizia, com um nível de escala, porque agora existe uma massa de estudantes negros nas instituições de ensino superior, agora existem dezenas de professores negros nas instituições de ensino superior, não? Então, há uma nova escala de mercado até, não? Para esse produto editorial negro, mas também de contexto, não? Porque agora parece claro que, quer dizer, de que dar a vez ou a voz aos pretos e aos pobres é melhor do que entregar o país para os fascistas, né? Mônica, Osmundo falou da defumação da estátua do Borba Gato. E qual a importância de atos como esses? É claro que existe por exemplo, no momento em que a gente grava esse programa, ocorre uma polêmica entre os dois grandes nomes da intelectualidade de esquerda no Brasil, como Vladimir Safatli e Leonardo Avritzer, sobre a violência, entre aspas, violência cometida pelo grupo que queimou a estátua de Borba Gato em São Paulo, né? Qual é a importância desses atos simbólicos de queima, né, de ícones daquilo que representou de mal na formação histórica brasileira, ícones como Borba Gato, né, que foram saudados pela formação paulista, quer dizer, são produtos de uma ideologia de São Paulo como locomotiva do Brasil. Qual a importância de se desnudar esses ícones, né, de uma determinada sociedade burguesa, branca, que massacrou índios e negros no nosso país? Então, o simbólico, ele tem esse poder de sacudir, né? E sacudir muito as subjetividades, né? Porque quando a gente diz que o racismo estrutura a sociedade brasileira, ele estrutura do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, e ele estrutura o imaginário, logicamente, né? Porque se ele não estruturasse o imaginário e as subjetividades, ele não daria conta de estruturar também o político, o econômico e toda a institucionalidade desse país, né? Então, para mim, esses atos, eles são extremamente importantes para desnudar, né? Para avançar ainda mais, né? Nessa movimentação de desnudar as várias faces do racismo, né? E aí é bem importante quando pessoas desse campo, denominado um campo de esquerda, né, entram numa contradição tão profunda, né? Porque fazer a defesa da estátua de Borba Gato, né, frente ao que é a história desse país, ao que é o perfil, o imaginário da sociedade brasileira, sabe? Fazer a defesa da estátua de Borba Gato, né? É assim, a gente não fica chocado, né? Porque a gente conhece, né? Não é que a gente fique chocado, mas assim, é de um desplante, sabe? É de um desplante. Porque assim, vamos fazer
algumas correlações aqui, por exemplo. Zumbi dos Palmares. Quantas estátuas de Zumbi dos Palmares tem nesse país afora? E quantas valorizadas como Borba Gato, né? E Palmares, para muitos historiadores, Palmares poderia ser considerado uma das experiências mais próximas de socialismo nas Américas. A primeira experiência próxima de uma ideia, né, de socialismo nas Américas. Por que Zumbi não é um grande herói para esse país, né? Claro que a gente sabe que a resposta é porque tudo é determinado pelo racismo, é uma sociedade fundada no racismo e tal. Mas por que também que essas mesmas pessoas nunca fazem a defesa de que é preciso ter estátuas de heróis negros, né, pelo país afora, né? Então, eu acho que é bem importante, porque nós também estamos num período em que as contradições nesse campo dito progressista estão cada vez mais expostas. Cada vez mais expostas. E isso é importante para a luta contra o racismo, né? Porque nós, em vários momentos, ficamos reféns de determinadas alianças políticas que raramente são profundas o suficiente para operar conosco mudança estrutural, né? Então, a gente tem pequenas vitórias, pequenos avanços, mas do ponto de vista estrutural, as mudanças quase inexistem, né? Ou inexistem, né? Porque quando a gente vê a fragilidade daquilo que foi conquistado, como rapidamente políticas públicas, né, legislação é desrespeitada sempre, e as políticas e programas mínimos que a gente alcançou são tão frágeis que rapidamente tudo vai sendo dizimado, tudo vai sendo sucateado, né, inviabilizado. Então, essa exposição, né, das contradições profundas desse campo da esquerda e desse campo progressista, elas são muito importantes nesse momento. E um fato como esse, da estátua de Borba Gato, trouxe à tona muita gente, né? Várias figurinhas que agora ficaram queimadas, ok? Várias figurinhas, né? Porque não aguentaram, né? Se expuseram, né? Mas acho que é importante, porque é importante também demarcar esses campos. Para mim, um dos desafios da ação contra o racismo no Brasil é justamente uma coisa meio nebulosa, sabe? Dos aliados. Quem é mesmo aliado? Quem que não é? Tal, porque o discurso do antirracismo, ele está na pauta do dia. Quem, neste campo, não diz que é antirracista? Todo mundo é, né? Todo mundo é, né? Mas, quando chega mesmo, na hora do vamos ver, para segurar, junto com o movimento negro, junto com os ativistas e as ativistas negros que estão no combate, aí o antirracismo já fica um negócio mais ou menos, né? Não é, também não é para ser tanto, né? Já fica uma coisa mais ou menos, né? Então, eu acho que é bem importante essa exposição, né? Porque acho também que a gente está vivendo um momento em que vários segmentos desse movimento negro, que é muito plural e muito diverso, né? Vários segmentos estão se recusando a continuar em relações de subordinação, alianças políticas subordinadas. Nós não estamos mais dispostos a isso, né? A manter alianças subordinadas. E uma grande parte desse campo progressista de esquerda está acostumado a alianças subordinadas, né? Que a gente segue a agenda de luta deles o tempo todo. Então, vocês do movimento negro precisam vir para a nossa luta, né? A recíproca, né? Que todo mundo vai se somar, então, à luta contra o racismo, nem sempre se dá, né? Nem sempre é verdadeira. Então, eu acho que eu considero bem importante, né? Acho que toda a movimentação que está sendo feita ainda precisa ser ampliada para defender essas pessoas, né, que fizeram esse ato, né, garantir que essas pessoas não sejam criminalizadas da forma como está se tentando fazer, né, então acho que é bem válido, né, e acho um ato de ousadia e de grande significado, né. Acho, inclusive, que essa defesa toda que se faz, para mim tem que se fazer uma ligação também como o que a gente classifica como violência racial é muito além da violência policial, como foi dito no bloco anterior, entende? Porque, por exemplo, quando você pega o tema desse programa, que
aquele tema que você conversou comigo, Marco, as várias formas de violência contra a população negra no Brasil, e quando a gente afirma que a violência é um fator que estrutura as relações no Brasil, o Brasil tem uma sociedade profundamente violenta, né? Uma sociedade que violenta crianças, e eu não estou falando de violência sexual apenas, eu estou falando de uma sociedade em que se naturaliza bater em criança, uma sociedade que naturaliza a violência contra pessoas idosas, porque não produzem mais, que violenta os jovens, porque são um bando de responsáveis, que não ligam para nada, que não tem cuidado com nada, violenta os jovens, que violenta mulheres, né? E aí, do ponto de vista das mulheres negras, uma violência permanente de séculos, né? De objetificação, de hipersexualização, de jamais termos tido o direito de viver o mito do sexo frágil. O mito do sexo frágil nunca foi oferecido às mulheres negras. Ele sempre foi privilégio das brancas, né? E não que a gente queira ser tratada como o mito das frágeis, né? Mas o que significa para nós, no chão do nosso cotidiano, isso é um grau profundo de violência, né? Porque somos aquelas que aguentamos tudo, que somos fortes e tal. Então, assim, você pode... Eu poderia trazer para você aqui inúmeros exemplos de violências gravíssimas na saúde, na educação, no mercado de trabalho, tal. Então, a pessoa negra, ela é atingida por diferentes formas de violência ao longo de toda a sua vida. Então, a violência policial, ela é um aspecto, né? Claro, grave, né? Em crescente, né? Ampliação, porque o relatório mais recente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública diz que no ano de 2020, um ano de pandemia, a violência nunca foi tão grande desde 2013. Desde 2013. Os maiores índices foram em 2020, num ano de pandemia, né? Então, claro que a violência policial ocupa um lugar específico quando a gente fala de violência racial, mas essa sociedade, né, ela é permeada por essa violência racial, né, em todas as dimensões da vida de uma pessoa negra, né? Então, acho que é importante localizar, porque esse simbolismo em torno do Borba Gato, sabe? Ele recupera, por exemplo, a violência da vivência escolar das crianças negras, dos adolescentes negros, sabe? Que são obrigados a engolir esses heróis, né, sem nenhum tipo de criticidade, nem da parte de docentes, nem da parte de ninguém. Né? Eles são obrigados a engolir esses heróis, nossas crianças. A escola é um dos ambientes mais violentos desse país. Né? A escola é um ambiente de violência, né? Violência psicológica, violência emocional, violência simbólica, né? contra nossas crianças, nossos adolescentes. Né? Então, essa situação do Borba Gato me chamou muito a atenção também por conta disso. Né? Como é que a gente, então, interpela essa sociedade sobre esses heróis, né? Então, é isso mesmo, e a tarefa do movimento é essa mesmo, sabe? Um salve para a galera que queimou, né? Um salve, e que a gente consiga mantê-los fora da prisão, sabe? E dando o significado real que esse ato deve ter. Osmundo, no lugar da estátua de Borba Gato, isso a pergunta tem um sentido figurativo, né? Que outras estátuas merecem ser construídas no Brasil? E quando eu falo outras estátuas, eu estou pensando que outras memórias precisam ser resgatadas. Você fez referência aí a Luiz Gama, por exemplo, que é uma figura praticamente desconhecida e que teve um papel fundamental na luta anti-abolicionista, na luta abolicionista no Brasil. Né? E o destaque todo é dado pela história a Joaquim Nabuco, que também exerceu um papel importante, mas uma outra tendência do movimento abolicionista. Que outras figuras, você que falou do impulso à publicação de autores negros, negras no Brasil, quais são as estátuas que merecem ser construídas, edificadas, espalhadas pelo Brasil a fim de que essa história possa ser discutida da mesma forma que passou a ser discutida a partir da defumação da estátua do Borba Gato? É interessante
a questão, Marco, obrigado pela provocação, pela pergunta, não? Porque, na verdade, eu acho que o momento que passamos hoje no Brasil não é trivial, né? Em nossa sociedade. De fato, eu acho que um conjunto de fatores, de processos, digamos, convergem para esse grande reconhecimento de quem nós somos, né? O quem nós deixamos de ser e como viemos a ser aquilo que somos hoje, né? É interessante porque também nessa coisa do bolsonarismo é impossível dissociar dessa patriotada, não? Que o discurso, que a ideologização da nação por parte da direita, dos fascistas, tem imposto no Brasil, não? Quer dizer, é uma coisa até incômoda, porque a gente fica até agora, assim, enfim, se sentindo chateado de usar uma camisa verde e amarela para torcer pelo futebol, porque quer dizer, o verde e amarelo acabou sendo apropriado pelos fascistas, não? Mas o que, na verdade, eu acho que a gente tem que ter coragem para reconhecer é que o bolsonarismo e o Bolsonaro também oferecem um espelho da sociedade brasileira, não? Na verdade, e de uma sociedade que gosta de traçar suas raízes ou de fazer essa genealogia da conquista europeia, dos bandeirantes, da escravidão, não? Quando foi necessário uma escravidão brutal e animalizante, ela foi imposta. Quando é necessário esquecer o passado de violência, não, inventar uma fábula de congraçamento, de miscigenação, de sensualidade, isso também foi imposto de acordo com os interesses de construção de uma sociedade que é fundamentalmente injusta e racista. E foi pensada para ser assim, não? Na verdade. O medo do Haiti existe até hoje no Brasil, não? O medo da revolta negra, e por isso o Borba Gato deixa as pessoas tão, inclusive pessoas legais, liberais, de esquerda, não tão tensas, porque é o medo de que a favela vai descer, de que as coisas vão sair do controle, não? De que os jovens radicais, de que, sei lá, de que o Comando Vermelho, ou qualquer fantasia, digamos assim, qualquer paranoia, digamos assim, alimentada pela má consciência das elites, e por elites eu incluo também a classe média branca, e incluo também a classe média liberal, sente com relação à maioria do povo e à história que construiu esses lugares tão injustos, não? Quer dizer, então há um apego a Borba Gato, como há um apego, enfim, a Princesa Isabel, como há um apego a Pedro Álvares Cabral. Aqui na Bahia temos o Tomé de Souza. Eu acho que precisamos de estátuas de Luísa Maim, não? De Dandara, de Apatune, dos revolucionários, dos alfaiates revolucionários aqui da Bahia, não? Que, junto com a Haiti, no bojo da Revolução Francesa, buscavam, assim também como no Recife, não? Como também as inúmeras revoltas populares que o Nordeste, principalmente, não protagonizou no século XIX, principalmente, não? Mas também entrando no século XX, já Canudos, isso tudo, o cangaço, eu acho que toda essa energia rebelde, não? E atemoriza hoje grande parte da sociedade, inclusive os setores liberais, não? Os setores que acham bacana o preto ou a preta, desde que ele saiba se comportar, não? Como dizia já Lélia Gonzalez, não? Aliás, a mesma Lélia, eu acho que nos dá a chave para entender como é possível, digamos assim, desfazer a narrativa nacional, não? Porque essa narrativa monumental do Borba Gato, do Ipiranga, tudo isso, não? Quer dizer, sempre foi mais ou menos uma ficção, digamos, de poder, não? Porque junto a essas narrativas monumentais, outras narrativas indígenas, africanas, sempre existiram no país, não? Quer dizer, um outro país, uma outra América, uma América, não? E um Brasil negro e indígena sempre conviveu e tentou ali sobreviver, não, quando pôde. Quer dizer, o sucesso incrível e merecido, não? Do livro de Itamar, eu acho que revela isso também, não? Revela esse outro Brasil, não? Suas sensibilidades, seus projetos, seu sonho, sua subjetividade. O ano de 2022, ano que vem, certamente será me parece, não? Uma encruzilhada crucial na história do país, não? E vamos estar diante, de frente, acho que de duas alternativas, de duas opções claras, na verdade, não? Ou radicalizamos uma reinvenção da nação, inclusive, eu diria, não? Do que significa ser brasileiro ou brasileira, ou então, enfim, vamos ingressar talvez num período aí muito triste e muito violento.
Porque apesar de, obviamente, não ser fácil calar a voz de milhares de negros, no movimento negro, de indígenas, de estudantes, isso pode ser feito. Já foi feito na história, não? No passado, não? Milhares de vidas já foram ceifadas em nome de milhões, não? De um projeto autoritário. Isso pode ser feito no Brasil também. Eu acho que a gente não pode se iludir nem subestimar, não, o fascismo. E inclusive, acho que isso é importante para que a gente tome as decisões corretas, não? Que não serão fáceis e nem tenho muita clareza assim. Nós estamos prontos para isso, mas eu creio que vai chegar no Brasil uma hora da verdade. Mônica, nós estamos próximos do encerramento desse trilho da democracia, mas eu queria aproveitar a deixa do Osmundo, e, na verdade, falou do próximo ano, o ano de 2022, pensando nas eleições, né? E eu pensei em 2022 como o ano do bicentenário da independência, né? E eu queria te fazer essa pergunta: que outra nação você imagina podendo se encontrar nas suas origens nessa virada do ano de 2022? Que nação é essa democrática que recupere um povo que sofreu, como você bem disse no decorrer do programa, diversas formas de violência no decorrer de mais de 500 anos de história? Eu acho que é importante a gente não situar a violência no passado, né? Essas violências, elas são todas contemporâneas do cotidiano da população negra hoje, né? Elas não ficaram no passado, né? Mas, por outro lado, acho que é importante também a gente situar que elas não são apenas herança da escravidão, né? A violência, ela é funcional ao sistema racista o tempo todo, né? Por isso a exacerbação, a cada passo dado, a exacerbação da violência, né? Quando a gente fala em um projeto político para o Brasil, me vem imediatamente à memória um período em que eu pertencia ao Movimento Negro Unificado, ao MNU, né? E no início dos anos 90, o MNU já falava sobre um projeto político do povo negro para o Brasil. E não era um projeto dos negros para os negros, era um projeto político do povo negro para o país, né? Para o Brasil. E aí é bem importante a gente trazer isso, porque significa que para nós do movimento negro, pensar um país não é algo novo, né? Não é algo novo, é algo em que a gente vem investindo ao longo de toda a nossa trajetória, né? Mais recentemente, em 2015, quando as mulheres negras fizeram aquela marcha a Brasília, uma marcha que levou quase 100 mil mulheres negras a Brasília, em novembro de 2015, o documento apresentado pelas mulheres negras, entregue à presidenta Dilma, entregue no Congresso Nacional, esse documento dizia que nós queremos um novo marco civilizatório, que nós queremos um país em que as relações não sejam baseadas no racismo, na violência, que nós queremos um país onde seja possível construir o bem viver, né? Então, quando eu penso num projeto de país, eu penso num país que encare de frente esse sistema racista, um sistema racista e patriarcal, né? Que encare de frente isso, em que a sociedade assuma o compromisso de superação disso, né? Superação das desigualdades, superação dessas várias violências, né? Para que as pessoas consigam viver. Porque para nós, especialmente para nós mulheres negras, não basta sobreviver, nós queremos viver. Nós queremos viver plenamente, né? Viver com nossos filhos, com nossa comunidade, né? Com as nossas, né? E aí eu acho que nessa disputa do ano que vem, e aí, de novo, né? É um construto, né? Para mim, o Brasil hoje, existe no Brasil um projeto de país que está em curso e que avança de maneira veloz, que é esse projeto fundamentalista, né? Não por acaso, você falou em milícias, Marco, nos blocos anteriores, né?
há milícias em vários lugares, e aí elas estão se alastrando rapidamente no Nordeste também, né, em que estão unidos os evangélicos fundamentalistas com o tráfico contra as religiões de matriz africana. Isso é um dado novo, quando você fala em dados novos, isso é um dado novo que não tinha anos atrás. Mas o quanto é grave isso, né? Os traficantes de Cristo, né? E a guerra que estão empreendendo contra as religiões de matriz africana, isso isso colabora para esse grau de violência desumanizante do racismo nesse país, né? Mas é também economia, é política, é religião, é racismo, é tudo junto, né? Nesse contexto dessas milícias em que essas forças estão se juntando, né? E aí essas forças fundamentalistas têm ocupado nas últimas décadas tudo, o judiciário, né, os parlamentos nos 3 níveis, o executivo nos 3 níveis, os cursos estratégicos na academia, direito, psicologia, serviço social, medicina, pedagogia, né? Então, esse projeto, ele está em andamento. E o que eu avalio é que, como a gente ainda não consegue, no campo da esquerda, colocar fatores como racismo, né, como sexismo, como fatores fundamentais para estabelecer de forma programática, né? A gente o tempo todo consegue tratar no nível da análise, né? Então, quando analisa, pega os dados desagregados por cor, tal, identifica as várias desigualdades que atingem mulheres, atingem população negra e tal, mas quando chega no campo programático, isso não se traduz da mesma forma, né? Ou com o mesmo peso, na realidade, né? Então, eu tenho expectativa de que a gente consiga avançar um pouco mais nesse debate, mas, por outro lado, eu tenho assistido algumas movimentações que são extremamente preocupantes, né? São extremamente preocupantes, né? Quando se diz que a candidatura que vem se apresentando como a principal alternativa para o bolsonarismo, né? Quando essa candidatura, né, quando a gente começa a perceber as movimentações de aproximação com setores muito próximos ou pertencentes também ao fundamentalismo, né, isso nos preocupa. Quando as nossas agendas de luta, de defesa de direitos, são classificadas, né, como agendas identitárias, e que essas agendas identitárias precisam ser relativizadas, porque é preciso construir alianças e tal, isso tudo me preocupa, né? Porque não é possível que a afirmação da nossa identidade seja um problema e um limite, seja tratado como um limite nosso, né? Como uma fragilidade nossa, afirmar nossa identidade, afirmar quem nós somos, ser tratado como fragilidade ou como limitação. Isso me preocupa. Então, assim, eu ainda não consigo fazer uma avaliação, porque eu acho que muita coisa ainda vai se movimentar nesse tabuleiro, né? Eu acho que há ainda muito chão pela frente do ponto de vista da movimentação das forças políticas, mas eu já tenho essas preocupações, né? E acredito que as coisas estão complexas, mas há alguns fatos que vão também, de alguma forma, expondo, né, as posições, expondo as compreensões que estão permeando aí essa construção dessa correlação de forças, né? Então, assim, encerrando, voltando para a pergunta que você fez, eu sonho com um país em que eu não precise me preocupar com o meu direito a viver a partir do que eu sou, entende? Que aquilo que eu sou, mulher negra, tal, não seja um permanente risco para mim, para as mulheres negras como um todo, né? Que o ser pessoa negra nesse país não seja um permanente fator de risco para nós. E, para isso, a gente precisa de mudanças estruturais na política, na economia, nas subjetividades, no imaginário e tal. A gente precisa de um novo país, né? E eu espero que a gente consiga avançar um pouco mais na construção desse novo país. Claro, não dá para ser muito
como é que eu posso dizer? Não dá para ser muito esperançosa e tal, não é nem esperançosa, eu sou bem realista, né? Eu não sou muito otimista, mas eu acho que a gente está aí no esforço de construir isso, né? E esse esforço precisa ser reconhecido. O Trilhas da Democracia chega ao fim. Gostaria muito de agradecer ao Osmundo Pinho e Mônica Oliveira. E nós voltamos na próxima semana, sempre debatendo questões relativas à defesa da democracia e dos direitos humanos. Até lá.